Muito bem, então para a gente falar mais sobre essa cobrança das bagagens em viagens, nós já falamos então por telefone com um advogado especialista também nessa questão de aviação, que se colocou favorável a essa mudança. E agora a gente conversa com a advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Cláudia Almeida, que é contrária. Cláudia, boa tarde para você, obrigado por nos atender. Boa tarde, Clébio. Boa tarde, Lidiane. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Cláudia, por que você não é favorável a essa cobrança pelo despacho de bagagens? Bom, primeiro eu queria dizer que esse é um posicionamento do IDEC, né, que é onde eu sou advogada, represento o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Nós estamos participando deste processo de formulação dessa resolução da ANAC há mais de 2 anos. Então, a gente participou das contribuições. E o que acontece? Existiam ainda mais violações ao Código de Defesa do Consumidor. Não se prestigiou o Código de Defesa do Consumidor como se deveria ter sido feito, né? Houve aí um favorecimento maior para as empresas do que para o consumidor. Com relação aí, eu escutei alguns comentários dos ouvintes e bem colocados, o que acontece? A gente não tem qualquer certeza de que haverá uma redução no preço das passagens, porque antes eu tinha um serviço que ele era serviço de transporte de pessoa com serviço de transporte de bagagem. Não terei mais esse transporte da bagagem despachada, ela não existirá mais. Então, isso teria que ter uma redução no preço da passagem. Isso deveria ter sido, quando estava em estudo, a audiência pública, nós pedimos para que as companhias aéreas informassem quanto isso custava, porque nunca essa bagagem foi transportada de graça. Porque peso gasta mais combustível, logo fica mais caro para a companhia aérea. Então, eles têm um custo disso, e a gente não tem essa informação para poder ter certeza que esse valor ia baixar, de fato, do valor da passagem. O que chama a atenção foi até a opinião de um dos nossos internautas, enfim, telespectadores, que colocou aí que aguarda pelo menos uma diminuição de 30% no valor da passagem. Foi a mesma taxa colocada, o mesmo percentual colocado por um entrevistado que nós tivemos aqui no estúdio, representante da OAB de São Paulo, colocando que então só seria uma medida justa caso tivesse uma redução de pelo menos 30%, que segundo ele é o valor que deveria ser cobrado, embutido no preço hoje da passagem, com referência aí às bagagens. É isso mesmo, Cláudia? Vocês concordam também que a redução deveria gerar em torno disso? Então, não tem estudo. As companhias aéreas que têm esse número, elas não forneceram, a ANAC não cobrou esse estudo. Então, a gente não sabe se de fato representa a passagem 30%, pode ser que seja até mais. A gente não sabe quanto isso custa. O ideal para que fosse uma forma de fato transparente é que esse estudo fosse apresentado e essa redução fosse confirmada pelas empresas aéreas, o que também não está sendo confirmado. Cláudia, a gente mostrou uma reportagem mais cedo trazendo algumas mudanças para que nosso telespectador entenda. De um lado, parece que o consumidor foi contemplado em algumas questões, uma delas em relação à desistência. Me parece que até 24 horas depois da compra ele pode desistir se a passagem for com pelo menos 7 dias de antecedência. De outro lado, existem alguns malefícios, digamos assim, para o consumidor. Um deles está, por exemplo, no atraso de voo. Antes, com mais de 4 horas de atraso, o consumidor teria direito à hospedagem e alimentação. E agora perde isso. Como é que vocês do IDEC, que é o Instituto de Defesa então do Consumidor, pretendem, de certa forma, defender então aqueles que precisam desse tipo de serviço daqui para frente, se é que você julga necessário? Me parece que sim, porque mais de 4 horas, tira-se o principal, né? Às vezes não é tanto hospedagem, sim alimentação. Então, primeiro, Clébio, eu queria dizer que em relação a essa mudança que você apontou como favorável, ela não é favorável. Por quê? O Código de Defesa do Consumidor, ele já prevê que nos casos de compras feitas fora do estabelecimento comercial, você tem o direito de 7 dias para se arrepender. Então, já existe isso. A gente brigou bastante com relação a isso, porque o que a ANAC quer fazer é dar menos do que o Código de Defesa do Consumidor prevê. As companhias aéreas cumpriam o direito de arrependimento? Não, elas não cumpriam. As pessoas que às vezes precisavam entrar com ação judicial, reclamar no PROCON. Então, elas não cumpriam. 24 horas vai aliviar aí muito consumidor que às vezes comete algum engano na hora da compra ou imediatamente se arrepende. Mas ainda é muito menos do que prevê o Código de Defesa do Consumidor. Outra coisa, com relação à assistência material. O que a ANAC, a gente foi publicado hoje, estou com a minuta da resolução que foi aprovada em mãos, então a gente ainda não estudou este ponto com relação à mudança da assistência material com relação à hospedagem, porque pelo que está aqui, pelo que está na minuta, está dizendo que a prazos superiores a 4 horas, serviço de hospedagem em caso de pernoite e traslado de ida e volta. Então eles vão, isso pelo que está na minuta não mudou, eles vão analisar se é caso de hospedagem, antigamente já era dessa forma.
horas. Quer dizer, hoje já é assim. Nem todo caso que o atraso for superior a 4 horas, necessariamente será hospedagem. Se for o caso, porque o ideal é relocar a pessoa e para que ela faça aí o voo. Cláudia, então, com base até nessa minuta que você disse ter recebido, para a gente arredondar o nosso papo, o que há, então, de benéfico para o consumidor com essa aprovação? Até o momento, a única que a gente apontou que seria um benefício é o fato, quando você tem extravio de bagagem, a companhia aérea ela tinha 30 dias, que a antiga resolução da ANAC prevê, né? 30 dias para localizar e mais 30 para reembolsar. Agora, com essa resolução, esse prazo nas viagens nacionais cai de 30 para 7. Quer dizer, extraviar a bagagem é uma falha na prestação de serviço. Esperar 30 dias era muito. Então, ter isso resolvido em 7 dias, pelo menos, é melhor para o consumidor. Tá ótimo, Cláudia. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Conversamos aqui com uma representante do IDEC, Cláudia Almeida. Obrigada, boa tarde. Eu agradeço.